Pessoal, tudo bem? Nesta aula 21, vou começar falando para vocês de amplificadores operacionais. Desde meu ponto de vista, o amplificador operacional é um dispositivo amplamente utilizado em condicionamento de sinais. Quando nós vamos fazer controle de um sistema, ok? Um sistema eletrônico, um sistema de automação, né? Sempre a gente vai colher, né, amostras de corrente, tensão, amostrar a velocidade de rotação de uma máquina, né, de um motor. Então esses sinais precisam ser condicionados, né? Às vezes o valor colhido, né, são alguns milivolts, né? Normalmente os transdutores, né, eles apresentam na sua saída, né, poucos milivolts, né? Então esses poucos milivolts devem ser amplificados, né? Tá? Então nessa aplicação utiliza-se os amplificadores operacionais, tá? Então é um dispositivo muito utilizado, tá? A gente tem que saber conceitualmente, né? Provavelmente vocês já sabem um pouco, né? Chegaram a ver em circuitos elétricos 1, mas vamos de repente aprofundar um pouco, ok? O amplificador operacional, né? Que aparece nos livros de maneira geral, né? Ele é representado por esse símbolo, né? Esse triângulo, tá? Onde tem duas entradas, né? Entrada essa que aparece com sinal positivo chama-se entrada no inversor, tá? Entrada no inversor. E esse terminal, né, com sinal negativo, né, chama-se de entrada inversor, tá? Então toda vez quando a gente, né, analisa um operacional, então devemos saber identificar, né, esses dois sinais de entrada, a não inversora e inversor, tá? Não é por acaso esses sinais, tá? Tem um sentido muito importante assim, né, em análise de circuitos, tá? E temos o terminal de saída, né? Terminal de saída, tá? Então aparece basicamente esses três terminais, né? Intrinsecamente se sobreentende, né, que existem os terminais correspondentes às fontes de alimentação, tá? Aqui vai aparecer, né, a fonte de mais 15 volts e aqui, né, a fonte de menos 15, tá? Quando a gente vai tratar sinais alternados, né, sinais senoidais, é necessário, né, uma fonte simétrica, tá? Uma fonte simétrica, ok? Esses valores usados, né, podem ser mais 15, menos 15, né? Mais 12, menos 12. Acho que eles comportam até mais 5, menos 5, né? Certo? Só que o sinal de saída, ele está amarrado no valor das fontes de alimentação. Então, por exemplo, né, se eu aplico um sinal aqui na entrada, né, o máximo sinal que posso atingir, né, está relacionado com a fonte de alimentação, tá? Quando o ganho, né, for muito grande, ele vai saturar, né? Satura no valor de mais 15, menos 15, tá? Então não é que o amplificador operacional mostra, né, tensões 50 volts, 200 volts, não é assim, tá? Máximo, né, a gente chega nos sinais dos valores da fonte de alimentação, ok? Outra questão importante é o operacional, né? O amplificador operacional é feito, né, baseado no princípio que a gente viu, né? Aquele princípio de pequeno sinal, usando TBJ, usando FET, ok? Então, internamente, tem muitos circuitos, muitos
transistores, tá? Transistores TBJs, né? NPN, PNP, né? Então tem operacionais feitos com TBJ e tem operacionais feitos com JFET, né? E FETs, né? Então é uma circuitaria muito grande dentro desse símbolo, né? Então a gente tem que estar ciente disso, ok? Então nesse gráfico, circuito ilustrativo, né? Nós temos o sinal de entrada, né? Esse BI1 entrando na entrada no inversora, né? E BI2 entrando na entrada inversora, né? Então aparece, né, um potencial entre essas duas entradas, né? Um potencial VD, tá? Esse VD vai ser amplificado, né? Pelo operacional e vai se ter uma tensão de saída, né? Então, se o potencial no terminal no inversor é maior ao potencial do terminal inversor, certo? O sinal vai estar em fase, né? Com esse potencial, tá? O sinal de saída em fase com o potencial, né? Desse sinal que apresenta um valor mais elevado, né, em relação à entrada inversora. Agora, se o potencial na entrada inversora é maior, né, em relação à entrada no inversor, a saída vai ser invertida, tá? Estou falando, né, se aqui, por exemplo, for 5 volts e aqui 2 volts, né, então a saída vai ficar em fase com esse sinal, essa diferença, né? Agora, se for o contrário, aqui 5 volts e aqui 2 volts, né? Então a saída vai ser invertida, tá? Essa situação mais ou menos mostrado aqui, né? Vamos supor que a gente faça uma superposição, né? Em relação a esse circuito, tá? Essa fonte, né? Da entrada inversora está sendo curto-circuitado, né? Curto-circuito. Então esse sinal BI1, né? Elas vai ficar a saída, né? Vai ficar em fase com esse sinal, tá? Em fase. Agora, né? Fazendo ao contrário, né? Curto-circuitando a fonte BI1, né? E aplicando essa tensão BI2, tá? Aqui, né? Então o sinal vai ser invertido, tá? Invertido. Então a gente somando, né, esses dois sinais, a gente teria o sinal resultante, né? Tá? Então aqui, repetindo, né, símbolo do amplificador operacional, né, entrada inversora, entrada no inversor e saída. Então sempre a gente vai ver no livro, né, Boylestad, Cedra, né, esse símbolo com os três terminais. Okay? Aqui na parte inferior nós temos o modelo, né, o circuito equivalente do amplificador operacional. Tá? Esse é o circuito equivalente, tá? Onde nós temos, né, a entrada, certo? O VD, né, entre os terminais, por exemplo, no inversor, aparece uma resistência RI, né, uma resistência interna, né, RI. Depois vou explicar o que acontece com os valores, né. Aqui aparece uma fonte, né, uma fonte de tensão, tem um ganho, né, diferencial, AD, vezes VD, né, que está relacionado com essa tensão de entrada, tá, entre os terminais de entrada. Tem uma resistência, né, uma impedância de saída, uma resistência série, né, R0, e aqui a saída, tá? Seria a saída, né, V0. Okay? De maneira geral, a literatura explica, né, que o amplificador operacional ele apresenta uma alta impedância de entrada, tá? E uma baixa impedância de saída.
alta impedância de entrada e uma baixa impedância de saída, tá? Essa alta impedância de entrada, né, é representado com esse circuito aberto, tá? Então esse RI, né, seria igual a infinito, tá? Infinito, então um circuito aberto. E aqui, né, essa resistência R0, né, seria igual a zero, né, um curto-circuito. Então nós podemos apresentar de maneira ideal, né, usando esse circuito, né, esse circuito idealizado do amplificador operacional. Okay? É importante ressaltar para vocês que quase todas as aplicações dos operacionais têm de alimentação, tá? São circuitos alimentados. O que significa um circuito alimentado? Significa que tem uma ligação à saída com entrada, tá? Essa saída, né, está sendo ligado via esse resistor RF, né, com essa entrada inversora. Posso também fazer ligação da saída com entrada no inversor, tá? Então, vocês vão ver em controle, né? Tem circuitos com alimentação negativa, né? Tem circuitos com alimentação positiva, tá? Entre as duas, né? A que tem mais aplicação, né, prática são os operacionais com alimentação negativa, tá? Com alimentação negativa. Tem algumas com alimentação positiva também, só que é mais limitado, tá? Utiliza-se em osciladores, né? Ou os circuitos comparadores, né? Circuitos comparadores, né? Às vezes tem alimentação negativa, sempre satura, né? Vai saturar em mais 15, menos 15, né? Em nanosegundos, tá? Então, às vezes a gente não quer esse tipo de comportamento, né? Então, quer amplificar sinal, né? Amplificar alguns milivolts, né? 2, 3 milivolts, que chegue a 1 volt, né? 2 volts, por exemplo, né? Mantendo a qualidade da forma de onda, né? Essa a maior aplicação assim dos amplificadores operacionais, ok? Então vamos analisar esse circuito, né? Um circuito que apresenta alimentação negativa, chama-se circuito amplificador inversor, tá? Esse aqui é amplificador inversor. Por que inversor? Porque o sinal de saída fica invertida, né, em relação ao sinal de entrada, tá? Se aqui nós temos positivo, aqui na saída vai ser negativo, tá? Um circuito inversor. Então, tem algumas aplicações esse circuito, né? Então aqui no lado, né, colocando o modelo do amplificador operacional, certo? Aqui a resistência RI, né? A fonte AV, acho que era AD, né? No circuito anterior. O VI, certo? Esse VI, essa diferença de tensão, né? Certo? Então, quando tem essa polaridade, né? O positivo ligado aqui no o potencial, né? Positivo junto com a entrada no inversora, né? Então, aqui fica positivo, tá? Agora, se a gente vai fazer a inversão, né? Inversão desse sinal, então a gente tem que botar um sinal negativo aqui na saída, tá? A gente deixa, né, positivo para cima e negativo para baixo, então temos que adicionar esse sinal, tá? Então no circuito, por exemplo, né, nesse circuito, né, esse BI vai ter um potencial positivo aqui na entrada inversora, né, que isso vai levar a esse circuito equivalente, né? Aqui seria um circuito mais idealizado, né? Resistência R igual a zero, infinito, né? Tá? R0 igual a zero, né? Curto-circuito. Tá? Esse circuito desenhado, né? Aqui novamente, certo? Então aparece duas fontes, né? A fonte BI, desculpa, B1, e aqui a fonte que vem do modelo, né? Do modelo que está relacionado a essa tensão diferencial, né? Esse BI que aparece aqui
é a tensão, é a diferença de potencial entre as entradas positivo e negativo, tá? Positivo e negativo, certo? Esse BI, tá? E essa fonte, né? Ela vem do modelo, tá? Mas essa tensão está relacionada com essa tensão diferencial, tá? Então esse circuito, né, tem uma análise, certo? Para determinar o ganho de tensão, né, em malha fechada ou com alimentação, né, é necessário fazer análise desse circuito, né, em princípio, tá? Então foi utilizado superposição, né? Utiliza-se superposição, né? Primeiro analisa-se, né? Considerando a fonte B1, né? Essa fonte fica em curto-circuito, né? Aí determina-se, né, qual é a tensão VI, né? Aí aparece um divisor resistivo, né? Divisor resistivo. Depois é feita, né, um curto-circuito na fonte B1 e analisa-se com a fonte que vem do modelo, né? Certo? Então essa análise observa-se aqui na sequência, tá? Então essa primeira equação seria com a fonte, né, do modelo igual a zero, tá? Considerando a fonte do modelo igual a zero, usando divisor de tensão, né, nós temos essa equação, tá? Aqui nós temos agora para, considerando, né, a fonte de sinal B1, né, igual a zero, né, colocando B1 igual a zero, né, considerando a fonte do modelo, né, a fonte do modelo. Aqui aparece BI2, né, esse BI2, certo, vai ser R1, né, sobre R1 mais RF, e aqui a fonte do modelo, né. Aí, como está se utilizando superposição, né, então a gente faz a somatória, né? O BI vai ser igual a BI1 mais BI2, né? Tá? Essa parcela determinada, né? Com a fonte do modelo igual a curto-circuito, né? E essa outro termo, né? Que corresponde à fonte de entrada B1 igual a zero, né? Tá? Somando as duas. Aí simplificando, né? Dá essa equação, certo? Dá essa equação. Agora acontece certas considerações, né? Normalmente o ganho em malha aberta, né? Malha aberta do amplificador operacional, ela é muito alta, né? Às vezes tem livro que indica que é infinito, né? Certo? Então esse ganho é muitas vezes maior que a unidade, né? Aqui vai analisar essa equação, certo? E temos o termo, né? Depois o termo vai aparecer aqui desse termo dentro do parênteses, né? Vai ser suprimido 1, né? Aí fica simplesmente AV, né? Porque AV é muitas vezes maior a 1, né? Certo? E aí vai aparecer AB vezes R1, né? Comparando, né? Com RF. Aí aqui indica, né? AV vezes R1 é muitas vezes maior que RF, né? Então temos a soma, né? De um resistor pequeno com um resistor grande, né? Quando fica em série, aí prevalece o resistor com valor mais elevado, né? Mais elevado, tá? Então fica, né? Essa equação, tá? BI, né? BI, aquela tensão entre os terminais do operacional, sendo igual a RF sobre AV, né? Aquele ganho em malha aberta, em circuito aberto, né? Do operacional, BCR1, né? Vezes B1, tá? B1 seria o sinal de entrada, né? Do circuito, tá? Agora aqui o V0, né? O V0 também aí
o ganho em si do circuito, né, é V0 sobre BI, saída sobre entrada, né, esse ganho. V0 é igual a menos AV BI, né, ela vem a partir aqui do modelo, tá, que esse V0, né, é igual a menos AV vezes BI, tá, relacionado com BI, certo? Então, aqui é substituído, né? Aparece o AV, né? AV menos AV vezes BI, certo? Então, aqui, dê uma olhada. Aqui, RF, B1, né? Está sendo substituído esse BI anterior, né? Aqui, RF, B1, AV, R1, né? A expressão anterior. Então, vai substituindo só esse B1, né? BI, certo? Aqui até daria para cancelar, né? Mas aqui vai substituir, tá? Aí deixa em função do BI, né? BI. Tá? Aí que acontece? No próximo passo, né? Aparece RF BI, certo? BI permanece, né? E vai ter a relação, né? Desses dois ganhos vão cancelar, né? Cancela esse ganho AV com AV, né? E aí resulta essa expressão, certo? Então, daqui isolando, né? Isolando, vai ter, né? O ganho em si vai ser B0, B1, né? B0, B1. Então, B0, B1, né? Aí cancela BI, né? Vai cancelar e dá menos RF, R1, tá? Então, o ganho, né, expressado pela relação dos dois gestores, né, RF dividido com R1, né, e tem esse sinal negativo, certo? Então, na prática 8, por exemplo, né, o circuito é desse tipo, né, tipo inversor, tá? Então, a relação de tensões tem esse sinal negativo, ok? Agora vou fazer a explicação do conceito de terra virtual, ok? Para análise de qualquer circuito, né, baseado mais ou menos na explicação anterior, considera-se, né, que entre os terminais inversora não inversora, né, o potencial é igual a zero. Esse BI, né, a gente pode assumir como sendo igual a zero, tá? Mas isso aí não significa um curto-circuito franco, né? Não existe um curto físico, né? Simplesmente considera-se que o potencial é igual a zero, tá? Entre esse terminal inversora não inversora, né? E a corrente, né, que circula por essa terra virtual, né, é igual a zero, tá? Ou seja, a corrente que circula pelos terminais, né, do operacional, né, corrente de entrada pelos terminais é zero, tá? Então, seguindo esse conceito, né, de terra virtual, tá? Com terra virtual, a gente sabe que a corrente, né, que vai drenar pelo resistor R1 vai ser simplesmente, né, essa corrente vai ser B1 relacionado com R1, tá? Se aqui potencial é zero, né, então vai forçar a circular uma corrente através de R1, tá? E essa corrente, né, vai circular pelo resistor RF, tá? Vai circular pelo resistor RF, né, tá? E vai fechar pela saída, né? Internamente vai fechar essa corrente pela saída do operacional, né? Pela circuitaria interna, né? Da saída do operacional, tá? Então, essa primeira equação, né? É determinada, né? Relacionando, né? B1 com R1, né? E vai ser também, né?
aqui igual a menos V0 sobre RF. Como aqui o potencial é zero, né? Esse V0 vai ser igual a menos, né? Porque a corrente está em sentido contrário, né? Menos V0 sobre RF, tá? Então, dessa equação determina-se, né, a relação da tensão de saída com a tensão de entrada, né? Essa relação é igual a menos RF sobre R1, tá? Então, só recalcando, né? Esse conceito de terra virtual é fundamental quando a gente analisa circuitos com amplificadores operacionais. Aí considera-se, né, que o potencial entre esse ponto e esse ponto, né, entre as entradas inversora no inversor é zero, e que a corrente que drena pelos terminais é zero, né, certo? Tensão zero, sim. Só que essa tensão zero, né, essa terra virtual, não significa um contato físico, né, entre esse ponto e esse ponto aqui, tá? Às vezes pode levar a esse engano, né, que esse BI igual a zero, né, entre esse ponto e esse ponto aqui, podemos pensar que está ligado, né, fisicamente, tem um contato físico, né, tá? Mas não é, é um circuito aberto, só que o potencial é, né, entre os dois terminais é zero, tá? Tá? Então esse conceito é chamado de terra virtual. Então aqui já aparecem alguns circuitos práticos, né, a configuração inversora, né, isso aqui é a configuração inversora, né, tem a alimentação negativa, né, certo? A saída está ligada na entrada, então isso aí caracteriza, né, como de alimentação chamado negativo, tá? Aqui nós temos então a tensão de saída, né, vai ser dado simplesmente pela relação, né, de RF com R1 vezes o sinal de entrada, né? E aí aparece o sinal negativo, significa que a saída vai ser invertida, né, em relação à entrada, ok? Aqui nós temos o amplificador, configuração somador, né? Essa inversora, né? Só que agora somando os sinais, tá? Os sinais de entrada são B1, B2, B3. Aí pode ter mais sinais, né? Então, os resistores, né? R1, R2, R3. Aqui, RF é um resistor único, tá? Então, V0, né? Vai ser igual a menos, tá? Aqui a gente, para demonstrar, né, pode utilizar superposição, né? A gente às vezes utiliza superposição, né? Ou praticamente como aqui o potencial é zero, né? Potencial é zero, então nós teríamos as correntes, né? I1, I2 e 3, né? Então I1 vai ser B1, R1, né? I2 vai ser igual a B2, R2, B3 vai ser, ou I3 vai ser B3, R3, né? Então essa soma das correntes, ela circula pelo resistor RF, né? RF, tá? Já que a corrente de entrada, né? Pelas entradas aqui do operacional é zero, né? O potencial é zero e a corrente é zero, né? Então toda a corrente que circula pelos resistores, né? Ela circula pelo RF, né? E vai circular pela circuitaria interna do operacional, né? Vai fechar, tá? Então essa explicação que fiz para vocês está aqui, tá? As três fontes, né? A terra virtual, né? Aqui o potencial de tensão é zero, não circula a corrente. Então nós vamos ter três correntes, né? Circulando, tá? As três correntes fecham pelo RF, né? Então daí resulta essa expressão, né? Certo? Seria os ganhos, né, dados entre RF e os resistores, né? E aí vem junto com os sinais de entrada, né? Essa configuração chama-se somador, tá? Aqui nós temos o integrador, tá? O integrador tem essa configuração, ela corresponde também à configuração inversora, né? Inversora, porque a alimentação, né, está sendo feita via esse capacitor, né? Ligando a saída com a entrada, tá? Esse aí é o famoso integrador.
quando vocês vão chegar em controle, né, vocês vão ver compensadores, né, compensadores. Então tem compensador proporcional, integrador, proporcional integrador, né, ou integral, proporcional integral, PI, PID, proporcional integral derivativo, né. Então todos estão relacionados mais ou menos com essa configuração, né. Então aqui pode ser uma rede, né, uma rede de resistores, capacitores, aqui também resistores, capacitores, né, e a gente pode analisar facilmente. Então aqui, né, o V0 é igual a menos, né, 1 sobre CR, né, integral do sinal de entrada, né, vezes diferencial de T, tá? Então tem aqui a demonstração, né, que é essa corrente I1, né, que circula pelo R, né, I1 vai ser BI, né, dividido pelo R. Essa corrente vai ter que circular pelo capacitor, né, certo? I1 CdV dt. E dessa equação vem, né, aqui está a demonstração, tá? Tem a demonstração, né, certo? Assim no domínio da frequência, né, no domínio da frequência, nesse eixo, né, é frequência, tá? Frequência pode ser frequência angular ou linear, né? Pode ser hertz ou radianos por segundo, né? Então vocês vão ver em controle, né? E aqui o ganho, tá? Saída sobre entrada, né? Expressado em dBs, tá? Em decibéis, né? Decibéis, e aqui em radianos por segundo, tá? Frequência. Então o integrador ele tem essa inclinação, tá? Essa inclinação, né? A gente fala, né? Inclinação de menos 20 dB por década, porque essa frequência, né? É normalmente expressado em décadas, tá? Em décadas, né? Então se a gente traça um triângulo aqui, né? Triângulo nessa reta, né? Então numa década, né? Nesse eixo horizontal nós vamos ter 20 dB. Tá? Então é clássico, né? Em todo integrador, né? A configuração sempre vai ser essa, tá? A descida, né? Com menos 20 dB por década ou menos 6 dB por octava, né? Ou oitava, tá? Oitava. A gente pode expressar em décadas e oitavas, né? É mais comum décadas, certo? Então seria menos 20 dB por década. Qual é a característica do integrador, né? O integrador ele apresenta um alto ganho, né, em baixa frequência, certo? Né? Aqui em baixa frequência, né, ele apresenta um alto ganho. Essa característica, né, de apresentar um alto ganho minimiza o erro estático, tá? Que é o erro estático? Quando eu faço uma medição de um parâmetro, né, certo? Por exemplo, uma fonte de alimentação, né? Uma fontezinha de alimentação. Quando eu tenho, quando essa fonte está vazia, né? A tensão é tanto, vamos supor 5 volts. Tá? Aí quando coloco carga, né? Essa tensão vai cair, né? A 4,5. Tá? Então essa diferença de tensão a vazio e plena carga, né? Chama-se erro estático. Então quando eu coloco, né? No compensador, nas alimentação, por exemplo, um integrador, esse erro estático vai ser mínimo, tá? Por exemplo, de 5, né, vai cair a 4,95, por exemplo, né? Então, em toda a faixa de variação da carga, né, eu vou conseguir manter a tensão quase constante, né? Então, o integrador é muito utilizado, tá? Em controle, né? Sistemas de controle. Então, tentem acompanhar toda a demonstração passo a passo. Okay? Aqui nós temos uma configuração chamada integrador de Miller. Tá? Integrador de Miller.
esse integrador de Miller, né, apresenta um resistor em paralelo com o capacitor. Tá? Esse resistor é um resistor bastante elevado. Tá? Esse resistor permite estabilizar o sinal de saída. Tá? Sem a presença desse resistor, por exemplo, né, esse sinal de saída pode ter um offset positivo ou negativo. Tá? Então ele deixa simétrico, né, em relação ao eixo, por exemplo, horizontal. Tá? Essa é a função desse resistor. Então é um resistor com valor bastante elevado, né? Se for valor pequeno, vai distorcer o sinal de saída, tá? Então tem que escolher um resistor adequado para que esse sinal de saída não seja distorcido, tá? Para mostrar isso aí eu fiz uma simulação. Aqui tenho o operacional, né? LM741 com fonte simétrica, né? Nesse caso mais 15 menos 15. Tá? Aqui o capacitor, né? Capacitor 2.2 nanofarads. Aqui o resistor 10K. Ok? Então, sem a presença, né, desse resistor em paralelo com o capacitor, essa onda triangular que eu esperava, né? Estou aplicando aqui na entrada uma onda quadrada, tá? Uma onda quadrada, né? Então, integrando essa onda quadrada, resulta essa onda triangular. Tá? Então, essa onda triangular, ela fica com offset, né? Pode ser positivo ou negativo, tá? Então, colocando um resistor adequado, né? Eu consigo centralizar, tá? Deixar simétrico em relação ao eixo horizontal. Tá? Essa configuração do integrador de Miller. Okay? Aqui temos também integrador, né? Integrador somador. Tá? Integrador somador. É mais ou menos como aquele somador clássico, né? Com o resistor. Tá? Então nós temos a saída, né? Saída com as parcelas de integração, né? Em relação aos sinais de entrada. Tá? B1, B2, B3, né? Pode ser uma combinação de diferentes funções, né? Então a saída, né? Vai ser invertida, continua sendo inversor, né? Por isso que aparece um sinal negativo. Tá? E essa configuração normalmente assim na literatura, né? Aparece com esse símbolo, tá? Com esse símbolo. Okay? Bom, essa aula 21, falando um pouco de operacionais. Então, complementem essa minha fala, né, com lendo o livro Boylestad, tá? Tudo que eu tirei é do Boylestad. Então, e também podem utilizar o Cedar Smith, né? É bom sempre às vezes combinar um livro com outro, ok? Então, obrigado aí pela atenção.